Mais de 4 milhões de milicianos chavistas farão frente ao arsenal bélico de Trump. Esses milicianos, eu pergunto a vocês, são cidadãos de bem? São pai de família? É claro que não, né? Karoline Leavitt anunciou que os Estados Unidos usarão toda a sua força para impedir a entrada de drogas, de narcóticos, enfim, dentro do território americano quando questionada sobre a Venezuela. Navios de guerra saem dos Estados Unidos e começam a atracar na costa da Venezuela para combater os cartéis de droga aqui na América Latina. Isso é uma péssima notícia para o regime ditatorial de Nicolás Maduro, que disseram que ele já está se escondendo em bunks. E agora ele chamou no seu país mais de 4 milhões de milicianos para defender a sua soberania. É igual o Lula, né? Ele quer defender a soberania da Venezuela. Quero trazer essa notícia porque isso aqui pode ser o fim de Nicolás Maduro. O seu regime ditatorial pode estar ruindo, ele pode estar a um passo da sua queda e tomara que isso aconteça mesmo. Agora, vamos ver qual vai ser a posição do Brasil. Vamos ver qual vai ser a posição do Brasil, do presidente Lula. Será que ele vai dar asilo se caso aconteça que o Nicolás Maduro decida fugir do país com medo do exército dos Estados Unidos? Claro que o exército veio para combater os cartéis de droga, mas o Maduro está na mira de Donald Trump. Bora ver essa reportagem aqui, fazer alguns comentários em alguns pontos aqui, porque isso é muito importante e isso pode trazer um grande impacto para a Venezuela. E eu quero ver qual vai ser a reação do presidente Lula depois desses navios começarem a encostar lá. Será que o Lula vai começar a defender a soberania da Venezuela? Como se lá fosse uma democracia, né? O povo fugindo de lá, tudo com fome. O ditador, infelizmente, que roubou as eleições, como isso está claro para o mundo todo. Tomara que haja um fim dessa ditadura para que aquele povo encontre um caminho de recomeço e de paz no seu país. Bora conferir essa matéria aqui na Oeste e vamos fazendo alguns comentários com relação a esse assunto. Navios de guerra dos Estados Unidos seguem rumo à costa da Venezuela na missão de combater o narcotráfico na América Latina. Por outro lado, o ditador Nicolás Maduro prepara a ofensiva. Mais de 4 milhões de milicianos chavistas farão frente ao arsenal bélico de Trump. Esta semana voy a activar un plan especial para garantizar la cobertura con más de 4.500.000 milicianos ameliados de todo el territorio nacional, milicias preparadas, activadas y armadas. Y además seguir avanzando en el plan de activación de las milicias campesinas con la nueva Unión Nacional Campesina Ezequiel Zamora y de las milicias obreras con los cuerpos de combatientes obreros en todas las fábricas y centros de trabajo del país. Será que vai dar para o amigo de Lula? É isso que a gente vai saber com o nosso correspondente internacional, Ivan Kleber. Boa tarde, Ivan Kleber. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste. Ivan. Agora uma perguntinha aqui. A esquerda aqui do Brasil, que sempre combateu os milicianos, sempre foram contra, e tem que ser contra mesmo, tanto a direita como a esquerda, independente de ideologia. Mas será que eles, que sempre apoiaram esse regime do ditador Nicolás Maduro, o que eles vão falar contra os milicianos? Já que aqui no Brasil eles condenam. Será que eles vão condenar também essa atitude de Nicolás Maduro, chamar esses milicianos para uma possível guerra com os soldados dos Estados Unidos? Vamos ver qual vai ser a posição dos Estados Unidos, do Itamaraty, do Lula, da esquerda, o que é que eles vão falar com relação a esse assunto. As coisas estão esquentando aqui na América Latina, Ivan. Inclusive, chama a atenção que ele chama de milícia, e milícia é a mesma coisa, para eles e para gente. Ele fala ali abertamente milícias. Olá, Gisiane, uma saudação especial a você e a toda a audiência do programa do Jornal da Oeste. Perfeito, você foi em um dos principais pontos da declaração do Maduro. Ele já não esconde a existência dessas milícias, ele fala em 4,5 milhões de milicianos que foram, digamos assim, convocados, não é, para a defesa, para combater essa ameaça dos Estados Unidos da América. Ele fez essas declarações na noite desta segunda-feira, dia 18, e repare como ele fala em torno de uma revolução, de uma milícia camponesa. A gente viu isso, a história
nos ensina, não é a primeira vez que isso acontece. A gente viu isso na Revolução Chinesa, que levou ao poder o Partido Comunista Chinês. Tem dois recados aí, Geisiane. Obviamente que Agora, se os soldados dos Estados Unidos vieram para combater o narcotráfico, por que ele está tão preocupado? Ele, como um presidente, né, já que ele se julga democraticamente eleito, ele deveria se juntar com os Estados Unidos. Lógico que isso não vai acontecer, estou só dando uma hipótese aqui. Se fosse de fato um presidente, de fato de um país verdadeiro, né, se ele fosse um presidente verdadeiro, era para ele se juntar com esses soldados dos Estados Unidos para combater o narcotráfico. Mas não, os soldados dos Estados Unidos vêm para combater e ele simplesmente não quer esse combate. Ele sabe que a cabeça dele está no jogo, mas ele não quer esse combate. Pelo contrário, ele chama esses milicianos. Esses milicianos, eu pergunto a vocês, são cidadãos de bem? São pai de família? É claro que não, é claro que não. No mínimo, aqui no Brasil nós chamamos de PCC, Comando Vermelho. Lá deve ter outro nome, né? Esses milicianos aí. Vê só a qualidade do homem que está tomando a frente da Venezuela. É inacreditável, né? Administração Trump, e a gente já vai falar, tem uma notícia importante nos últimos minutos, não fica muito preocupada, independente do Maduro ter 4 milhões, ou 2 milhões, ou 10 milhões de milicianos. Mas ele faz isso porque o regime internamente começa a colapsar, começam a aparecer rachaduras dentro do regime, e ele faz esse chamado dos 4 milhões e meio de milicianos para suprimir qualquer tentativa de um levante, principalmente de que os venezuelanos voltem às ruas para protestar. Então, quando ele diz que tem essa milícia, é justamente um recado mais interno do que externo. Agora, recentemente, Geisiane, a coisa de 15, 20 minutos atrás. Interessante, né? Esse comentário que ele colocou aí. Quando ele chama esses milicianos, não é nem para combater o exército dos Estados Unidos, porque não é nada, né? Mas é mais para coagir as pessoas do seu país para que eles não façam manifestações contra o Maduro. Eu acho que essa lógica está totalmente correta, né? Ele quer coagir as pessoas para que elas não façam pressão contra esse governo ditatorial. Tem esse sentido também, essa chamada desses milicianos. A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, anunciou que os Estados Unidos usarão toda a sua força para impedir a entrada de drogas, de narcóticos, enfim, dentro do território americano, quando questionada sobre a Venezuela. Então esse pronunciamento foi de 20, 30 minutos atrás. Inclusive, o secretário de Estado, Marco Rubio, compartilhou em suas redes sociais esse anúncio de que os Estados Unidos vão usar sua força total para combater o tráfico de drogas. Esta imagem que nós estamos vendo agora na tela, Geisiane, que está passando, são dos navios de guerra que chegam amanhã. Já tem data para esses navios chegarem, confirmado por autoridades americanas, de que esta primeira força naval dos Estados Unidos, então, deve chegar na região entre a tarde desta quarta-feira, noite desta quarta-feira, portanto, aproximadamente 24 horas. Os Estados Unidos também estão enviando um submarino para a região. Esse não tem como a gente saber, os militares mantêm a informação, né, sobre o submarino mais sigilosa. Na semana passada nós tivemos a confirmação de 4 mil fuzileiros navais que serão enviados para a região. Isso é mais do que um recado. Geisiane, a versão oficial é de que toda esta movimentação militar no Caribe acontece para monitorar e impedir esse tráfico de drogas. Contudo, uma autoridade do governo americano confirmou que todo o emprego dessa força militar ali na região pode ser usado para um eventual ataque contra um alvo militar. Semana passada, o secretário de Estado, Marco Rubio, anunciou que o Cartel de los Soles utiliza bases militares na Venezuela para fazer a logística da distribuição das drogas. Tecnicamente falando, Geisiane, ninguém aqui está dizendo que os Estados Unidos vão atacar amanhã ou depois da manhã a Venezuela. Mas, tecnicamente falando, nós estaríamos apenas de um telefonema de Donald Trump autorizando o comandante do Comando Sul, do Southcom, a realizar esse ataque. Nós sabemos que a Casa Branca já pediu para o Pentágono preparar um plano, os militares já trabalharam no plano, e o que nós estamos vendo agora, nesses dias, repito, com a confirmação da chegada, inclusive com o dia certo
para essa presença militar aumentar é a execução deste plano, a primeira parte da execução do plano. Se o presidente americano Donald Trump vai dar a ordem aí para continuar a execução do plano, a gente vai descobrir isso nos próximos dias, talvez semanas. Só o fato dessa presença naval ali no sul do Caribe já aumenta uma pressão enorme. Não é à toa que o Nicolás Maduro ele faz esses pronunciamentos aí, que é justamente, lembra muito o final do regime. É medo, né? Esses navios de guerra chegando dos Estados Unidos e o Nicolás Maduro, sabendo que o Donald Trump já ofereceu 50 milhões pela cabeça dele, sabendo que ele está sendo considerado uma das pessoas, não mais perigosa, mas uma das pessoas que necessita ser tirado de qualquer maneira do país. Necessita ser tirado do país no sentido de, né, dar um fim a ele, pelo fato de que ele já infringiu os direitos humanos contra as pessoas. Com relação ao Maduro, não adianta sanções igual a Magnitsky. Não, sanções, o Brasil, ou aliás a Venezuela já tem muitas sanções. Está um país quase que isolado com relação à economia e tudo. Então, nesse caso, sanções não significa nada para o Maduro. O que significa alguma coisa agora, essa vai ser, eu acho que, a última ação para remover, para dar um jeito na Venezuela, é tirar de alguma maneira esse ditador da frente desse país. É a única maneira, é a única solução. Para que volte, talvez, quem sabe, e claro, se ele sair, pode voltar a uma normalidade democrática. Aí ia ser um processo que nós não sabemos como, mas ele está sendo um empecilho. Enquanto o Maduro estiver vivo, ele não vai deixar o poder da Venezuela. Ele vai querer se tornar igual o Xi Jinping, o Kim Jong-un, o ditador para sempre. Então a única maneira de restabelecer a democracia na Venezuela é removendo esse ditador de lá. Por isso que eu acredito que essas forças navais que estão vindo dos Estados Unidos, elas vêm com esse propósito de combater o tráfico, o narcotráfico, mas mirando, ninguém sabe, mas acredito, mirando certamente capturar o Nicolás Maduro, ou vivo ou morto. Essa aqui é a realidade. O regime do Saddam, quando está tentando passar a imagem de que está tudo bem, de que está no poder, que está no controle. Isso é manual do ditador, não importa se seja o primeiro dia da ditadura ou o último. Ele precisa legitimar perante a população o seu poder. E me parece um certo desespero dele atribuir esse número de 4,5 milhões. Eu não sei como que ele fez esse levantamento. E aonde que vai achar munição para todo mundo, né? Não adianta só colocar as pessoas nas ruas. Lembrando aqui só um pouquinho de história, Geisiane, que essas milícias, esses grupos, eles começam a ser organizados ainda durante a ditadura de Hugo Chávez. O Maduro, ele herda, né, esses grupos. Então, realmente, a situação está, como você disse, esquentando, né? As tensões estão aumentando e, como a gente pode observar, a administração Trump, além das palavras, uma coisa é dizer, vou enviar uma força naval para a região X. Outra coisa é anunciar que vai fazer e, de fato, fazer, né? Então, a gente está vendo aí a ação, o governo Trump, uma das principais bases eleitorais do ano passado, foi justamente combater os cartéis de drogas, e ele está colocando em prática essa promessa de campanha que os americanos aprovaram nas urnas no ano passado. Geisiane? Agora vamos ver qual vai ser a posição do presidente soberano, né? O presidente que defende a democracia, o presidente democrático. Como disse o Fernando Haddad, os Estados Unidos estão investindo pesado contra o Brasil porque nós somos mais democráticos do que ele. Então, já que nós temos um presidente muito democrático, vamos ver qual vai ser a sua posição com relação a esses navios que já chegaram ali no entorno da Venezuela, no combate ao narcotráfico. Será que o Brasil vai apoiar isso? O presidente Lula já disse que Comando Vermelho e o PCC não se enquadra naquelas pessoas que são terroristas. Não, eles não são terroristas, não. Eles apenas são facções, não são terrorismo.
E justamente esses navios de guerra, eles vieram para combater o narcotráfico e o terrorismo também, né? Mas bora ver qual vai ser a posição do Brasil com relação a isso. Qual vai ser o pronunciamento do Lula? Será que ele vai se colocar a favor do combate ao narcotráfico ou ele vai se colocar numa posição de defender a soberania da Venezuela, entre aspas, lógico, para blindar o Maduro e dizer não, deixem o Maduro em paz, deixem a soberania da Venezuela, deixem que ele se resolva para lá. O Lula ele não pensa nas pessoas. O Lula ele não quer saber das pessoas. Ele vem com esse discursozinho que temos que tirar o país da fome, temos que combater a fome, mas ele não está nem aí para a miséria das outras pessoas que estão sofrendo nas mãos de uma ditadura, pessoas que não têm o que comer, que vivem virando lixo para achar alguma coisa, um país que está totalmente quebrado. Mais de 7 milhões de venezuelanos já deixaram o seu país porque sabe que lá não tem futuro mais com o ditador Nicolás Maduro. E o presidente daqui simplesmente faz vista grossa, recebeu ele aqui no Brasil como se ele fosse um chefe de Estado de fato. Então, isso é inacreditável. Eu quero ver só qual vai ser a posição do presidente do Brasil, já que a Venezuela é um país vizinho aqui. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece, deixa aquele like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo, se Deus permitir.